Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim escreveu Paulo aos Romanos, na sua epístola, capítulo 1, versículo 16, e faço destas palavras de Paulo também as minhas. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, muitos não compreendem bem o que isso significa, porque afinal de contas, salvação do quê? E como se manifesta esse poder de Deus para a nossa salvação? Bem, como eu estou aqui numa série intitulada Pregando o Evangelho nos Evangelhos, ou seja, pregando o Evangelho de Jesus Cristo nos Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos apresentam um único Evangelho, nada melhor do que então eu explicar aqui do que se trata o Evangelho, usando trechos dos Evangelhos. E é o que faremos a seguir. Mas antes, peço que você ore junto comigo, porque como já foi dito na pregação anterior, necessitamos do discernimento do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, o seu agir, a direção que Ele deseja nos dar. Precisamos que tenhamos essa compreensão, a qual vem de modo sobrenatural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e lhe parecem loucura e não podem compreendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Foi o que vimos na pregação anterior a esta. Se você não assistiu, no final desse vídeo vai aparecer um card a respeito disso, para você clicar e assistir. Mas vamos então orar e pedir que Deus abra o nosso entendimento para que possamos compreender o Evangelho nos Evangelhos. Amado Deus, nosso Pai, rogamos, Senhor, humildemente, que Tu venhas nos abrir o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e, por meio dela, da ação do Teu Espírito Santo em nós, venhamos ser transformados, dando muito bom fruto, que glorifique a Ti, ó Deus, de modo que estejamos vivendo para o propósito para o qual Tu nos deste a vida, Senhor, que é Tua, somos Teus, e nós queremos cumprir esse propósito para a Tua glória. Assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero então iniciar com o Evangelho segundo Mateus. Meditando a respeito de qual seria o trecho do Evangelho segundo Mateus que mais nos revela o Evangelho, eu diria que encontra-se no capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz, se você puder, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós encontramos aqui um convite feito pelo próprio Jesus Cristo para que nós estejamos indo a Ele, a Jesus, e estejamos caminhando no caminho que Ele trilhou, que Ele quer que nós trilhemos também, que nós andemos também, usando aqui a ilustração de um jugo que é colocado num animal, num boi, para caminhar ao lado de outro boi, para estar ali arando a terra. E então, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo,
ele está nos incentivando a caminharmos lado a lado com ele. Ele estará nos ensinando o caminho que devemos andar. Eu escolhi esse trecho aqui em Mateus, primeiro porque ele só aparece em Mateus, mas não é apenas por esse motivo. É também porque Mateus é o evangelho mais voltado para os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus. A palavra doutrina significa ensinamento. E tanto é que nós encontramos esta doutrina toda reunida em 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, que são os capítulos 5, 6 e 7, conhecidos como o Sermão da Montanha. E após aquele sermão, é dito que os que lhe ouviram admiravam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. Então, este Jesus, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, nos convida a irmos a Ele, com a boa notícia de que Ele irá nos aliviar. Veja que Jesus disse: vinde a mim todos. Portanto, é um convite ilimitado. É um convite para você, para mim. É um convite para todos. Vinde a mim todos. É um convite não apenas ilimitado, mas é um convite irrecusável. Todos que estão cansados e oprimidos. Quem não está? Quem não precisa de alívio e descanso? E é um convite inigualável, porque o próprio Jesus é que declara que irá nos trazer esse alívio. Embora Jesus esteja nos convidando para seguir os seus ensinamentos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele declara que ele mesmo é quem nos dará esse descanso e alívio. Somos aqui convidados não apenas a aprendermos bons ensinamentos de Cristo, mas somos também convidados a uma transformação que o próprio Cristo opera em nós, se formos até Ele. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Mas vamos agora para o Evangelho segundo Marcos. No Evangelho segundo Marcos, que é o evangelho mais objetivo, eu diria, tanto é que é o evangelho com o menor número de capítulos, contendo apenas 16 capítulos. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, nós encontramos que o próprio Jesus disse o seguinte, logo no início do seu ministério público: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste versículo, nós encontramos resumido o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo. O tempo está cumprido, o reino de Deus, ou seja, o reinado de Deus, o governo de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui, se por um lado nós encontramos em Mateus um convite, em Marcos nós encontramos uma advertência, um chamado ao arrependimento. E um chamado ao arrependimento porque não há tempo a perder, o tempo está cumprido. O reino de Deus, o governo de Deus, o reinado de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nesta boa nova. A palavra arrependei-vos trata-se da tradução de uma palavra grega, metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, de modo que estejamos nos voltando para Deus.
não mais a minha vontade, não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus sendo seguida. Portanto, a vontade de Deus em nossa vida. Creia, o governo de Deus é possível na minha vida, na sua vida, não está distante de nós. E como se manifesta esse governo de Deus? Já vamos ver daqui a pouco. Quero agora convidá-lo para o terceiro evangelho, o evangelho segundo Lucas. Neste evangelho, que tem como característica o maior número de parábolas dentre os evangelhos, nós não por acaso encontramos o evangelho sendo revelado principalmente em parábolas. Eu diria que em duas parábolas principalmente. Na conhecidíssima parábola do filho pródigo, que certamente você conhece, está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu pretendo ainda trazer uma pregação com base nessa parábola, mas eu me refiro a Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, onde nós encontramos uma outra parábola que nos revela o Evangelho. É a chamada parábola do bom samaritano. Certamente você também já ouviu falar da parábola do bom samaritano. E eu gostaria de ler aqui para você. Porque se por um lado nós encontramos a revelação do Evangelho na parábola do filho pródigo, é na parábola do bom samaritano que eu a vejo no seu sentido ainda mais profundo, trazendo um resultado prático para as nossas vidas. Então, vejamos o que diz aqui Lucas, capítulo 10, versículo 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo também. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Esta é a parábola que mais me revela acerca desta boa nova. Por quê? Porque todos nós, somos como aquele viajante que, durante o seu trajeto, e nós também durante o nosso trajeto de vida, ele acabou sendo vítima de uma fatalidade e ficou ali meio que morto depois de ter sido assaltado e espancado. E passou perto dele, ou pelo menos a ponto de vê-lo, um sacerdote, ou seja, um líder religioso, que nada fez, foi embora. Passou uma outra pessoa que também era religiosa, um levita, e que também nada fez. Mas, então, um outro homem que era samaritano, e os samaritanos, inclusive, não se davam com os judeus, mas mesmo ele sendo samaritano, ele se aproxima daquele homem, se compadece dele
e passa azeite e vinho nas suas feridas, que era um modo de se tratar naquela época os ferimentos, e leva aquele homem até uma hospedaria, dando ali dinheiro para que ele pudesse ficar hospedado e para que cuidassem dele até que ele voltasse. Ora, este samaritano nos revela Jesus Cristo, que teve compaixão de nós, que teve misericórdia de nós e que nos conduz a pessoas que podem nos ajudar em seu nome e que dá a estas pessoas condições de nos ajudar e que prometeu ele mesmo voltar para se encontrar novamente conosco. Este Jesus maravilhoso se revela aqui, nesta parábola. E esta é uma boa nova. Esta é uma notícia maravilhosa. Isto é o Evangelho. Se você se encontra caído à margem da sociedade, desprezado por pessoas religiosas, saiba que Jesus não desistiu de você. E é por isso que você está vivo. Porque Ele quer lhe dar a oportunidade de conhecê-lo. Conheça Jesus. Aceite Jesus em seu coração. Porque Ele é a boa notícia. Ele é a boa nova. Ele nos chama ao arrependimento para que nós sejamos por Ele transformados. Então, que você não endureça o seu coração. Reconheça que por mais que você faça o bem, como também eu, nós não podemos salvar a nós mesmos. O bem que nós fazemos não apaga nossos pecados. Necessitamos de um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo. No entanto, quero chamar a sua atenção para algo muito peculiar nesta parábola. Se você prestou bastante atenção no versículo 30, é dito que Jesus começa esta parábola trazendo nela uma resposta para alguém. Porque o versículo 30 começa dizendo: e respondendo Jesus disse. Respondendo a qual questão? Vejamos então o que é dito antes. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, seria algo equivalente a um teólogo hoje em dia, e tentando, ou seja, para experimentar Jesus, para provar Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele então disse, Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E então Jesus contou a parábola do bom samaritano. E depois de Jesus contar esta parábola, ele também faz uma pergunta. Uma pergunta àquele doutor da lei que havia lhe perguntado quem é o meu próximo e que antes disso tinha perguntado o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E depois de contar a parábola, Jesus então declara: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Ou seja, use também de misericórdia para com o teu próximo. Faça ao teu semelhante
o que você gostaria que fizessem com você. Trate o seu semelhante como você gostaria de ser tratado. Isto é amar o próximo. Então, no caso desta parábola, aquele homem que havia sido assaltado e espancado estava jogado à beira do caminho. Um líder religioso passou e não se compadeceu dele, não amou aquele homem, não fez por aquele homem o que ele gostaria que lhe fizessem, se ele, o líder religioso, estivesse naquela situação. Um outro religioso passou e também nada fez. E não pensem que é por acaso que Jesus utilizou a ilustração de duas figuras religiosas. Há muitas pessoas que se escondem em religiões, usando uma capa de religiosidade para enganarem a si mesmas, acreditando que porque são participantes de alguma religião, então isto significa que são salvas, que herdarão a vida eterna, quando na verdade não é assim. Jesus poderia ter utilizado a ilustração de passou um centurião romano, né? Passou por ali um cobrador de impostos, mas Jesus não usou esse tipo de ilustração. Propositalmente, utilizou a ilustração de dois religiosos e propositalmente utilizou a ilustração de alguém que era desprezado pelos religiosos, pelos judeus como um todo, usou a ilustração de um samaritano, sendo este aquele que se compadeceu do homem que estava à beira da morte. O que nós aprendemos com isso? Que o Evangelho, a Boa Nova, não se trata apenas de que Jesus Cristo transforma a nossa vida, nos tirando de um lamaçal de pecados, como também Jesus faz com que sejamos semelhantes a Ele. Assim como Ele se compadeceu de nós, nós também temos que nos compadecer das pessoas ao nosso redor. Isto é Evangelho. Quem vive isto está realmente vivendo o Evangelho, a Boa Nova. E eu encerro, porque agora tenho poucos minutos aqui, quero concluir com menos de 30 minutos essa pregação. Aliás, esse é o propósito desta série, pregações com menos de 30 minutos. Quero então encerrar agora com o quarto Evangelho, o Evangelho segundo João, onde o Evangelho se revela em um versículo. João, capítulo 3, versículo 16. Isto é Evangelho, esta é a Boa Nova. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho é um convite, se no Evangelho segundo Marcos, o Evangelho é uma advertência, um chamado ao arrependimento, se no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho se revela numa parábola, no Evangelho segundo João, o Evangelho se revela numa pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é uma boa notícia. Esta boa notícia é um presente dado a você, dado a mim, não porque nós mereçamos, mas porque Deus nos amou, Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Você não precisa perecer, nem no porvir e nem agora. Há propósito para a sua vida, e esse propósito é Jesus. Ele é o Evangelho, Ele é a Boa Nova. Ele se deu a si mesmo por nós.
vertendo o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado, para que nós, então, mediante o arrependimento de pecados e a confiança nele, que verteu o seu sangue para a remissão dos pecados de todo aquele que nele crê, não venhamos perecer, mas assim como Jesus, ao terceiro dia após a sua morte na cruz, ressuscitou e subiu aos céus e vive, este mesmo Jesus tem o poder de também nos dar novidade de vida agora, e uma vida eterna com Ele no porvir. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Mas você crê realmente? Porque crer em Jesus significa não ignorar os seus ensinamentos. Por isso ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós temos aprendido de Jesus, temos aprendido dele. Não podemos separar Jesus dos seus ensinamentos. Não podemos ignorar que ele nos chama ao arrependimento de pecados, que ele nos chama à humildade, a reconhecermos que não somos melhores que qualquer pessoa que seja. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Então confesse ao Senhor o seu pecado e reconheça que você não tem poder de transformar a si mesmo, mas Ele tem esse poder de transformar você, de fazer você abandonar qualquer vício pecaminoso e de você praticar o seu amor revelado, por exemplo, na parábola do bom samaritano. E assim, nós não perecemos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, olhando para Ele e confiando que Ele nos transformará. Para isso, você só tem que orar, pedindo o Espírito Santo, com sincero arrependimento de pecados. Façamos isto. Pai, te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E te rogamos que o Senhor venha sondar o nosso coração pelo teu Espírito Santo e nos mostrar nossos próprios pecados. Senhor, nos envergonhamos de nossas fraquezas e reconhecemos que não podemos mudar a nós mesmos. Reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e também Senhor a quem devemos obedecer. Mas que para obedecer a Ti, Senhor, necessitamos do Espírito Santo. Então dá-nos do Espírito Santo para que consigamos andar em novidade de vida, para que possamos também perdoar como o Senhor nos perdoou, pedir perdão quando errarmos contra alguém e para que possamos também praticar a misericórdia, a compaixão, a justiça para a Tua glória. Nós assim oramos, por tudo já agradecidos, no santo nome de Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém. Amém.